Olá pessoal que sintonizou o canal Arte da Guerra, Gung Ho para vocês. Estamos aqui para mais um vídeo sobre assuntos políticos e militares e o tema de hoje é essa matéria que saiu na revista Carta Capital desta semana, tá? Essa semana aqui a revista saiu dia 27 de agosto e trata de um suposto Vietnã, né, na Venezuela, conduzido pelos Estados Unidos com participação brasileira, com foco nas manobras que os Estados Unidos vêm fazer aqui na Amazônia. Então, nós vamos discorrer sobre esse assunto hoje, vocês vão gostar muito, tá saboroso. Gente, é complicado. No mínimo, o que dá para dizer sobre a revista, sobre a matéria da revista, é complicado. A revista da semana, quem quiser compra nas bancas aí, dá uma olhada e depois faz seus comentários. Mas vamos começar. Então, eles colocam lá como se fosse o seguinte: o Brasil teria aberto as portas para os americanos na Amazônia, né? E nisso os Estados Unidos iam deitar e rolar aqui. Bom, primeiro que não abriu as portas. Segundo também que se por um acaso o Brasil abrisse as portas, eu tenho certeza que não iam ser as Forças Armadas que iam fazer isso, gente. Porque eu passei uma boa parte da minha vida lá e se existe coisa mais nacionalista e que acredita mais no nosso país do que o militar, é meio complicado. Então acho que a gente não faria isso. Então eu acho que a revista, no mínimo aí, ela deu uma pequena gafe, ela foi um tanto quanto indelicada com as Forças Armadas brasileiras. Isso para começo, tá? Segundo também, aí começa o lado de análise política da Venezuela. Então eles colocam como se a direita venezuelana fosse raivosa e o presidente Nicolás Maduro fosse um revolucionário. As duas coisas têm um pouquinho de verdade. A direita venezuelana não é santa, tá? E o Maduro é revolucionário, mas não tropo. Por que isso, gente? Porque eu acho que já tem algum tempo que ele deixou de estar vinculado aos objetivos do país, e a gente nota que hoje a agenda dele, a principal pauta da agenda dele é se manter no poder. Então é uma coisa meio complicada você chegar e dizer que o cara é revolucionário. Revolução para quê? Para beneficiar o povo? A gente já sabe que não é, porque o país está com uma inflação galopante, monstruosa. Então eu acho que a revista tinha que ser um pouco mais imparcial nesse ponto. A gente sabe que a direita, que a oposição venezuelana não é santa, mas o governo está errando pra caramba. O que o país precisava ali, o que a Venezuela precisava, era um governo de salvação nacional, uma conciliação, aos modos que foi feito no Brasil em 1984, quando se costurou o acordo que levou Tancredo Neves à presidência da República, que não assumiu, todo mundo sabe, mas houve uma concertação nacional ali. Então, quem estava saindo, o presidente Figueiredo, as lideranças políticas, né, as lideranças militares, todas se uniram para conseguir uma solução que a gente sabe que não foi a melhor, mas era possível na época. E a Venezuela não está conseguindo isso, tá? Até, inclusive, teve uma participação muito grande naquela época no Brasil, pouca gente sabe, o falecido general Leônidas Pires Gonçalves. Ele foi muito importante para a transição do poder civil, coisa que na Venezuela a gente não está vendo, né? Então é engraçado isso, o pessoal malha tanto militar aqui no Brasil, mas a saída dos militares do poder não foi uma coisa traumática ali. Na Venezuela, se um dia esse governo, que tem um forte respaldo militar, sair, a gente já sabe que vai ser uma coisa pra lá de traumática, se não vier coisa pior. Bom, vamos lá. Terceiro, a revista coloca que o exército deveria suspender o exercício imediatamente. Gente, por quê? Pelo amor de Deus, para que suspender o exercício? Se a base das Forças Armadas é o adestramento, é a preparação para a guerra. A gente sempre costuma dizer o seguinte, que o exército pode ficar 100 anos sem ser empregado, mas ele não pode ficar um dia sem se exercitar, um dia sem treinar. O que o exército brasileiro está fazendo ali basicamente é treinar. Eles vão treinar algumas operações, vão simular algumas situações, principalmente na parte ali de ajuda humanitária, que se prevê um afluxo muito grande de refugiados. Não tem dúvida, as Forças Armadas vão ser chamadas para instalar hospitais, para dirigir os fluxos de refugiados, né, para tocar uma certa ordem nas fronteiras e por aí vai. Então é um exercício perfeitamente normal e rotineiro. Outra, gente, uma coisa que eu tenho que colocar para vocês, tá? O militar, ele se pauta basicamente em coordenar e otimizar. Então, basicamente, o que a gente faz nesse exercício é exatamente isso, é coordenar. Se coordenar não só entre forças armadas, dentro do exército, entre exército e marinha, exército, força aérea e marinha,
e por aí vai. E, lógico, as autoridades civis também, porque não existe trabalho das Forças Armadas ali dissociado de IBAMA, dissociado de Polícia Federal, de Receita Federal, e por aí vai. Então, esses exercícios visam também essas coordenações, tá? Vamos lá, a revista coloca também que a revolução é pacífica, mas não desarmada. A gente sabe que o que está acontecendo na Venezuela é muita coisa menos pacífico, né, gente? Então, menos aí, vai. Eu não tiro, eu acho que lá o governo Maduro deve ter suas razões aí, eu não vou entrar nessa seara, mas o que está acontecendo ali, vamos ser sinceros, o governo já errou, já perdeu a mão ali faz tempo, já perdeu o timing dele, também já tem algum tempo aí. Eles colocam também o seguinte, que convidar as Forças Armadas dos Estados Unidos para um exercício na Amazônia é um crime de lesa pátria. Pelo amor de Deus, gente, a gente vive fazendo exercício com os Estados Unidos lá dentro do país. Volta e meia a Força Aérea manda jatos para Red Flag, que é um exercício que ocorre no interior dos Estados Unidos. A Marinha Brasileira faz unitas com a Marinha Americana. Sempre houve exercício com forças multinacionais, sempre houve esse multilateralismo. O Brasil tem essa tradição. É uma tradição nossa de se relacionar com todo mundo e não é agora que isso deveria parar. Tá? Então, vamos lá, eles colocam também o seguinte, que a maioria da população venezuelana é contra as sanções, lógico. Mas tem que ser, porque elas sabem que as sanções vão afetar diretamente. Tá? Acontece o seguinte, um problema ali, o governo venezuelano não tem atendido às injunções diplomáticas. Não vou colocar que ele está certo ou errado nisso, né? Porque ali está muito difícil de negociar, porque parece que a oposição também é bem intransigente, mas o fato é que os apelos diplomáticos não estão funcionando. Agora essa aqui é a pérola, essa eu adorei, eu achei maravilhoso. Compre a revista, gente, vale a pena só por isso. Eles comparam a Venezuela como se aquilo que o governo Trump está fazendo fosse você criar uma coisa, um paralelo com o Estado Islâmico da Síria. Pelo amor de Deus, gente, o que acontece na Síria é completamente diferente do que acontece na América do Sul. Lá eles têm um sectarismo religioso fortíssimo. Aquela região é uma região de passagem, sempre teve esses problemas aí, um afluxo muito grande de vetores políticos, coisa que não existe na América Latina. Então, se eu acho que a condição venezuelana, a condição política vai degringolar, disso eu não tenho dúvida. Mas comparar a Venezuela com a Síria, na boa, gente, é forte, né? Menos. Bom, eles também, uma coisa que eu achei interessante, né, é que eles colocaram aí que realmente as Forças Armadas brasileiras estão se preparando para o problema de ajuda humanitária que vai ter ali. Existem estudos, né, que apontam que talvez haja 300 mil refugiados naquela região, nossa região de fronteira. Então, realmente, sem uma presença militar forte ali pode gerar o caos, né? E criticam também a venda de armamentos americanos, essas parcerias, etc. Gente, olha só, os Estados Unidos eles detêm uma expertise tecnológica na área militar muito grande. Sem parceria com eles, a coisa realmente fica muito difícil. Então, eu acho assim, eles não são santos? Não são. Mas é interessante se manter uma parceria, é interessante ter portas abertas para a gente comprar os armamentos que a gente precisa, né? As tecnologias que nós não temos condições de produzir aqui, porque essa é a realidade. Eu acho que hoje em dia nenhum país consegue produzir tudo que precisa, só para vocês terem uma base. Mesmo os jatos mais sofisticados dos Estados Unidos têm componentes fabricados no exterior. Tá? Hoje em dia ninguém faz tudo, ninguém é onipotente. Tá ok? Então é isso. A revista, mais uma vez, eu vou mostrar para vocês, é a carta capital desse mês, tá? Um novo Vietnã, que eu acho que não vai ter nada de Vietnã. Eu acho que talvez a Venezuela, existe uma possibilidade dela partir para uma guerra civil, existe. Agora, quando se fala em Vietnã, aí as pessoas desconhecem a história, gente. Porque para ter havido o Vietnã, existia um apoio logístico, industrial, financeiro, político e diplomático enorme da ex-União Soviética e da China. E muito difícil, suplantando exatamente a contraparte dos Estados Unidos, que era o Vietnã do Norte. Dificilmente a gente vai ver hoje em dia alguém dar todo esse esforço, todo esse apoio para uma provável oposição venezuelana. Isso pode até acontecer, mas daí para virar um Vietnã é muito complicado. São condições políticas, condições sociais, em termos de natureza dos povos, muito difícil de emular. Então eu acho que
erraram um pouco a mão. Então dá uma lida na revista, quem quiser aí, tá? Quem quiser compra, dá uma lida, debate com a gente aí, comenta. Essa semana a gente deve estar voltando com o assunto Coreia do Norte aí que tá quente. Estamos preparando um vídeo muito legal para vocês aí, tá? Então vamos nos inscrever, vamos compartilhar o canal aí, pessoal, tá? E gung ho para vocês. Até mais.